Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, dos versos 7 a 23. Lucas 22, os versos 7 a 23. Chegou o dia dos pães, da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide, prepara-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa aos meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com eles os apóstolos e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele, por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Amém, amados? Eu queria compartilhar com os irmãos sobre Jesus, o surpreendente, Jesus, o Senhor surpreendentemente gracioso. De fato, amados, nós temos um Senhor que é gracioso. Ele nos surpreende com esse atributo, essa bênção, esse jeito de ser gracioso, gentil, generoso. Nós não merecemos, por isso que é graça. E eu queria conversar com os irmãos sobre esse texto e ver nesse texto também 4 fatos desse surpreendente Senhor gracioso. O primeiro é que ele nos surpreende como hospitaleiro gracioso. É ele quem organiza essa celebração junto com seus discípulos da Páscoa. É ele quem inicia, é ele quem organiza, é ele quem vai conduzir essa celebração da Páscoa. A iniciativa é dele. É ele quem diz aos discípulos que ele queria participar da Páscoa com os seus discípulos. E os discípulos perguntam: onde o Senhor quer que nós venhamos realizar? E aí o Senhor diz: olha, é assim que vai acontecer. Vocês vão em Jerusalém e chegando na cidade, vocês verão um homem. Esse homem estará carregando um cântaro, um vaso de água. Sigam esse homem, onde ele chegar, é aquela casa. E aí vocês perguntam ao chefe da casa, ao dono da casa: onde você preparou o local
do mestre. O mestre quer saber se já está tudo pronto. É ali que vai acontecer esse encontro. E notem, irmãos, que Pedro obedece, e diz o texto, verso 13, e indo tudo em contrário como Jesus lhe dissera. Quer dizer, lhes dissera, tudo aconteceu conforme o Senhor ordenou. Agora, é bem interessante como o Senhor nos ordena, nem sempre é do jeito que nós achamos. Por exemplo, seria muito mais fácil, Jesus falou, olha, a casa do fulano, vai lá na casa do fulano, no número tal, na rua tal, e é lá. Jesus não diz isso. Jesus disse para Pedro, olha, você vai ver um homem, e aí de fato é singular, porque o comum era as mulheres carregando o vaso de água, o cântaro de água, não homem, certo? E eles seguem o homem, é naquela casa, e vai conversar com o dono da casa, e vai perguntar para o dono da casa. E acontece justamente como Jesus indicou, mas notem, Pedro obedeceu como ele disse que eles deveriam fazer. Nós temos o nosso jeito, mas é o jeito do Senhor que dá certo, amém ou não? Nós temos o nosso jeitão, a gente acha que tem que ser assim do nosso jeito, mas Ele tem o jeito dele e vale a pena obedecê-lo. Geralmente a obediência você obedece pela fé naquilo que Ele orienta, naquilo que Ele diz. E sempre nos desafia na nossa lógica, no nosso pragmatismo, no nosso jeitão, sempre vai ser um desafio. E eles obedecem, e é isso que acontece. Eles vão estar ali celebrando a ceia. A Páscoa. A Páscoa era tradicional dos judeus, iniciava com ações de graça, com oração de gratidão. E depois vinha o primeiro cálice. Eles bebiam o primeiro cálice. Depois comiam um pouco de pão mergulhado em ervas amargas, lembrando o tempo que eles tiveram no Egito, porque a Páscoa é uma festa que lembrava ao povo de Israel a saída do povo de Deus do Egito. E eles ficaram um bom tempo ali e sofreram. Então essas ervas amargas é para que eles lembrassem o tempo que eles tiveram lá no Egito. Depois eles entoavam 2 hinos, o Salmo 113 e o Salmo 114. Depois bebiam de novo um pouco de vinho. E isso se seguiu comer o cordeiro assado e o pão, beber o terceiro cálice e depois entoar os hinos 115, ao Salmo 115 ao 118, 115, 16, 17, 18. E depois terminava a celebração com a última taça de vinho, cálice de vinho. Aí é que Jesus começa a dar sentido da ceia do Senhor. Ele pega a Páscoa, que tinha um sentido para o povo de Israel, e transforma essa Páscoa em ceia do Senhor, trazendo um sentido para o povo de Deus, agora essa nova aliança por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Notem, irmãos, que é Ele que toma iniciativa, é Ele que é o mestre-sala, o celebrante, o hospedeiro, é Ele quem conduz toda a celebração. E é interessante que você vai notar essa sempre iniciativa de Deus. É Deus que dá o passo primeiro, é Deus que toma iniciativa, é Ele quem faz. Quando nós falamos que nós servimos ao Senhor, na verdade, quem serve ao Senhor, nós somos instrumentos dEle, simplesmente isso. É Ele quem nos usa para a honra e glória dEle, nós somos simplesmente instrumentos, porque tudo começa com Ele e termina nele. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, é Ele quem faz. Até, irmãos, também, às vezes a gente precisa trocar um pouquinho, mudar um pouquinho nossa palavra. Às vezes, a nossa fala, a gente diz, às vezes, que nós vamos para o trabalho de Deus, né? A palavra trabalho tem uma conotação negativa, os irmãos sabem muito bem disso, né? A palavra trabalho vem do latim trapelli, que significa instrumento de tortura, porque quem trabalhava no passado eram os escravos, não é? Então não é trabalho, é celebração. Quando você tem a oportunidade de servir, você tem que fazer isso com alegria. Não é peso, não é obrigação, é privilégio, é honra.
porque é Ele quem toma iniciativa e é Ele quem nos habilita a servi-lo. Quem somos nós para servir o Senhor com nossa própria habilidade ou capacidade? É Ele que nos habilita, é Ele quem nos usa, a iniciativa é dele. Então notem, irmãos, isso é graça de Deus. Servir ao Senhor é privilégio, não é punição, é graça. Entende bem? Então, se você tem a oportunidade de servir, sirva. Agora, deixa eu te dizer, você sempre terá a oportunidade de servir. Servir a Deus não está restrito ao domingo, aos dias de semanas, em atividades dentro da igreja. Servir a Deus é onde você está, é onde você se encontra, em abençoando aquelas pessoas que estão à sua volta, em sendo bênção ali. O sal no saleiro não faz nenhuma diferença. Aqui é um grande saleiro, né? O sal tem que ser espalhado lá fora, para fazer a diferença onde o sal for colocado, inserido, para fazer a diferença lá, para temperar esse mundo sem gosto, para produzir sede. E sal tem essa habilidade, verdade ou não é? Como a comida salgada, água, nós somos sal. Para produzir sede no coração dos homens que não conhecem essa graça maravilhosa. Produzir esse interesse pelo Senhor. Nós somos servos, mas a iniciativa é dele. E aqui é lindo, irmãos. É ele quem toma iniciativa para ter esse encontro com os seus discípulos. Esse encontro singular. Até parece redundância, porque todo encontro é singular. Você nunca terá dois encontros iguais. Esse culto nunca mais vai se repetir. Sabia disso? Então aproveite. Tenha o coração aberto, porque nunca mais vai se repetir. Nem na eternidade. Porque na eternidade nós teremos muito mais pessoas. Não haverá possibilidade disso. Então, todos os momentos que Deus te permitir, aproveita. Aproveita bem. Sabe? Então, no seu trabalho, lembre-se que você está ali para servir. Aproveita. Onde você está? Pode ser um desafio, pode ser difícil, mas aproveita. Porque a vida passa. E se você não aproveitar esses momentos para servir, ser bênção, você terá perdido uma grande oportunidade. A gente precisa ter essa visão de que nós não trabalhamos, por exemplo, para receber salário, nós trabalhamos ali para servir ao Senhor. O salário é uma consequência disso. Não trabalhamos por causa do dinheiro, porque o pão nosso, quem nos dá é o Senhor. Amém ou não? Faça bem feito, sirva, faça com excelência, não seja movido pelo salário, meu querido, que coisa horrorosa. Não me paga bem, para com isso. Você tem Jesus no coração? Faça com excelência, a Bíblia diz isso. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a honra e glória de... Então tem que se fazer com excelência. Quer seja aquelas coisas mínimas, quer seja as mais importantes, mas faça com excelência. Tem um toque seu, sabe, de diferença. Olha lá o Atos capítulo 9, depois você leia na sua casa, você pega Dorcas, ela foi conhecida pela igreja, por quê? Porque ela servia com excelência, ela não costureira, ela não pregava, não cantava, não era profetisa, era uma costureira, mas usou sua habilidade para abençoar a igreja. E quando ela morre, o pessoal vai buscar Pedro, Pedro estava ali pertinho, as viúvas chegam, vai atrás de Pedro, ela não pode morrer, porque ela faz diferença aqui. As viúvas sentem falta, porque ela fazia diferença. Como? Agulha e linha. Ela é notável, diz o texto. Ela fazia com... Aliás, tudo que você faz, você deixa impressão digital. Verdade ou não é? Tudo que você pega, você deixa. Agora, a gente deveria deixar impressões do coração. Fazer com excelência do coração. Não ser movido por causa do dinheiro. Entende bem? Não me pagam. Parar com isso, irmão. Você é servo do Senhor onde Deus te colocou. Faça com excelência. Não fique murmurando, reclamando de salário, etc. e tal. Aliás, quanto é necessário para você deixar de reclamar? Quanto? Você sabia que não satisfaz? Murmuração, irmãos, é doença da alma. Dinheiro nenhum vai resolver. Sabia disso? Quanto mais você recebe, você continua ainda mesmo reclamando da vida. É doença da alma.
Vai continuar reclamando, não importa o tamanho do salário. Quanto é necessário para você ter gratidão, meu irmão? Quanto? E você vai ver que quanto mais você recebe, você ainda continua amargurado, reclamando da vida, reclamando do salário, reclamando do governo, reclamando. Para com isso. Viva vida em abundância. Vida em abundância é tão abundante que não há espaço para reclamação, murmuração, até porque você serve o Senhor. Olha para o teu irmão e diga assim: você é servo de Deus, meu querido. Sirva com excelência. Sabe como é que é? Faça bem feito. Faça como se você estivesse fazendo para Jesus. Entende bem? Se você está fazendo para Jesus, você vai fazer de qualquer jeito? Não, você vai fazer o melhor. É para Ele, não é dinheiro, não é para ganhar dinheiro. Ei, para com isso. Coisa horrorosa, hein? Feio demais, verdade ou não é? Movida a dinheiro? Ah, para com isso. Sirva ao Senhor, faça bem feito. Faça bem feito, porque Deus é digno disso. Quer comais, quer bebais. Ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a honra e glória de tudo, irmãos. E é tudo. Entende bem? Você já pensou se você colocar isso no seu coração, lavando louça? Quem gosta de lavar louça aí? Temos heróis aí? Até alguns homens colocam ali, coisa horrorosa. Então, não venha amanhã não, você nem macho alfa. Não venha. Né? Mas é interessante, você fazer coisas desagradáveis, coisas que você não gosta. Aqui nós temos uma irmãzinha, eu lembro o testemunho dela. Ela dizia assim: eu não gosto de passar roupa. Nossa, eu não gosto de passar roupa. Mas quando é para o meu marido, é para Jesus, irmão. Entende bem? Quer comais, quer bebais, que são as coisas mais simples da vida. Todos nós aprendemos a comer e beber naturalmente. Essas coisas mais simples. Fazei tudo para a honra e glória de Deus. Assim Jesus vivia. Ele é esse surpreendente Senhor que nos abençoa. É Ele quem toma iniciativa. E aqui nós temos esse texto, a bênção, de ver Ele tomando iniciativa para ter esse encontro com os seus discípulos. O segundo fato, irmãos, é que Ele nos surpreende com sua disposição agressivamente graciosa. Uma disposição agressivamente graciosa. Acompanhe comigo o versículo de número 15. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. A Bíblia, em linguagem de hoje, diz assim: como tenho desejado comer esse jantar da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Outra tradução diz assim: eu estava aguardando ansiosamente fazer essa refeição de Páscoa com vocês antes que meu sofrimento comece. A Bíblia Viva diz assim: eu estava esperando muito ansiosamente esta hora, desejoso de comer a refeição da Páscoa com vocês antes de começar o meu sofrimento. A tradução brasileira traz assim: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão. A mensagem de Eugene Peterson traz a seguinte paráfrase: quando chegou a hora, ele se sentou com os apóstolos e declarou, olha que coisa interessante, vocês não fazem ideia de quanto desejei comer esta ceia com vocês antes de começar o grande sofrimento da minha missão. Será a última ceia até que todos a comamos outra vez no reino de Deus. A Bíblia de Jerusalém traz: desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer. Desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa. Agora, presta atenção aqui. Que atrativo havia ali nos discípulos para Jesus ter esse anseio, esse desejo ardente de estar com seus discípulos.
O que haveria de atrativo naquela reunião? Pedro, Mané, pisava na bola direto, Tiago e João, intempestivos, filhos do trovão, os discípulos tão incautos, tão frágeis, sem nenhum que havia de atrativo. Você já reparou, notou que o prazer do Senhor está com o seu povo, com pessoas, e não um evento. Não é um evento, tem nada a ver evento. O prazer é estar com o seu povo. Amados, nós temos que trabalhar com o nosso coração porque a gente depende de evento. Verdade ou não é? Quantas vezes você falou, alguém se chega na sua casa, alguém pergunta assim, como é que foi o culto? Foi chato, só tinha os irmãos lá. Já reparou? Você já notou que a gente depende de estímulos? Dependemos de palco, de bandas, de tal. Irmãos, claro que a gente tem que fazer o melhor, é verdade, mas isso é adereço, isso central é estar com Jesus e com o seu povo. E se estivéssemos aqui só em torno de Jesus, sem nenhuma música, sem nenhum adereço, simplesmente participando da ceia, ponto final, se você compreendesse o que significa isso, já bastava e muito. Era isso que Jesus queria, estar com os seus discípulos. Não havia nada de atrativo, não havia nada assim de singular do evento. Você já viu aquela pergunta horrorosa? Quem sabe você tem feito essa pergunta? Alguém fala, escuta, você não vai na igreja? E você diz assim, o que é que vai ter lá? Vai ter o quê? Você que espera o quê? Você espera que a igreja faça o quê? O centro da igreja é adorar o Senhor, ponto final. Se você quer ou não quer, esse é problema seu. Um dia você vai prestar contas diante do Senhor, mas ficar buscando atrativos e não Jesus como centro, nós estamos traindo a missão. Jesus é o centro. Devemos, claro, fazer o melhor, é verdade, mas isso é adereço, irmãos. O foco é Ele. E a palavra, é interessante que o verbo epitimeu, é usado em dois momentos, aliás, vários momentos no Novo Testamento, mas em dois momentos eu queria destacar. Primeiro, na parábola do filho pródigo, você conhece a parábola do filho pródigo, ele sai, vai ficar distante do pai, a coisa é complicada, né? Você, para estar distante do pai, não precisa sair da igreja, acontece aqui no coração, entende bem? Não precisa sair da igreja, eu nunca saí da igreja, o problema é coração. Todos nós fomos pródigo um dia, canta Gerson Borges, e é verdade. Todos nós um dia saímos da presença de Deus e não precisou sair da igreja, não. Você pode estar aqui religiosamente fazendo atividades, mas o coração é distante de Deus, não tem nada a ver. O filho pródigo, ele fica distante do pai é uma furada. Num primeiro momento parece uma coisa agradável, daqui a pouco acaba os recursos, acaba o dinheiro, e aí ele se viu em pobreza e miséria, foi procurar os amigos da balada, lá um mais elitizado, escuta, você pode arrumar um emprego para mim? Ele falou, tem emprego aí, mas eu não sei, para cuidar de porcos. E ele com fome, perdeu todo o sentido da vida, miserável, mesmo distante do pai, ele começa a ter um desejo, uma vontade, porque ele vê os porcos comendo alfarrobas, comida de porco, com uma gana. E aí ele começa a ter inveja, um desejo para comer aquela comida. É a mesma palavra aqui, esse desejo ardente de comer a comida dos porcos. Essa palavra também usada, epitimeu, esse verbo, é usado também lá em Apocalipse capítulo 9, verso 6, um texto bem assim, difícil, doloroso, verídico, mas bem sério, bem sério. Esse texto fala a respeito daqueles que rejeitaram o sangue do Cordeiro, aqueles que viraram as costas no seu orgulho, na sua arrogante, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus, eu quero
E aí esses homens que rejeitaram, eles vão estar diante do Cordeiro. E eles não querem comparecer diante da ira do Cordeiro, não é a ira do leão, é do Cordeiro, aquele que oferece o perdão hoje. Aquele que oferece o perdão hoje, com as mãos marcadas por causa dos nossos pecados, lá na cruz, as mãos que foram feridas que está oferecendo perdão, e muita gente zomba, vira as costas, não quer saber, pois é diante desse Cordeiro que você vai estar, e os homens procurarão a morte vai fugir deles. É como se eles pegassem um punhal, alguém pegasse o punhal, apunhalasse o coração, sentisse a dor, mas continuava vivendo. A morte vai fugir. Eles querem deixar de existir para não comparecer diante do Cordeiro, porque ele está no trono. Esse desejo de morrer, de deixar de existir para não comparecer diante do trono, é a mesma palavra, um desejo ardente. Só que aqui Jesus diz desejo ardente para ter um encontro com os seus discípulos. Inclusive, essa palavra, nós temos um português, um substantivo feminino, que significa desejo intenso, excitação cerebral, epitimia. Está lá, você pode pegar no dicionário, tem essa palavra que pouco usamos, mas tem no português, que é a mesma palavra do texto grego original, desejo ardente de ter encontro com os seus discípulos. Se ele continua o mesmo, é o mesmo desejo que ele tem para ter encontro com você. É o mesmo desejo que ele tem de ter esse encontro aqui conosco. Espera-se que o nosso coração esteja um pouquinho mais aberto para ele. Os discípulos não sabiam a dimensão disso. Eles não tinham a consciência da dimensão disso. Aquele que libertou o povo do Egito, aquele que instituiu a celebração da Páscoa, é esse que está com seus discípulos. O Senhor que os libertou lá, é esse que deixou a glória e se fez gente, agora está com os seus discípulos. É Ele quem preparou toda a história para esse momento. E Ele diz, eu desejo ardentemente, olha, esse ponto é interessante. O onisciente, o Senhor presciente, que sabe de todas as coisas, Ele experimenta cada coisa com a mesma intensidade, como se fosse algo novíssimo, não é uma coisa fria, distante. Jesus experimentou a vida como ela é, sabendo das dificuldades, os problemas, das lutas, de antemão ele sabia, ele conhecia o homem, mas ele experimentava cada coisa com intensidade, com desejo, com gana, com vontade, com celebração. Aqui está ele, o Senhor da glória. É ele que instituiu, é ele que libertou o povo de Israel. Não, mas foi Deus. Pois é, ele é Deus. E se você entender um pouquinho de teologia, você vai ver que Calvino, muito sabiamente, dizia que as teofanias, isso é, as manifestações de Deus no Velho Testamento, sempre foi cristofania. Ele sempre foi intermediário entre Deus e os homens. É esse que veio e marcou esse encontro com os seus discípulos. Que coisa, amém ou não? Esse Senhor, Ele marca o encontro e deseja ardentemente. Discípulos com as fraquezas, as limitações, não é muito diferente de nós aqui, amados. Não é diferente. Com as mesmas limitações, dificuldades. Não havia nada no DNA desses apóstolos que nos seja semelhante a nós, com as mesmas dificuldades, mesmas limitações, mesma coisa. Inclusive lá estava o traidor. Aqui conosco, com certeza também tem traidores, com certeza. Tem gente aqui que traz Jesus, tem gente aqui que não tem nenhum compromisso com o Senhor, tem gente aqui que ouve, daqui a pouco vai viver a vida, Deus não faz parte da sua vida.
Tem gente que sabe uma série de verdades, mas não vive, não tem compromisso com Deus, é só faz de conta aqui, está aqui, participou um tiquinho, depois vai para a vida, vai escandalizar, vai viver no pecado, Deus está ausente da vida, tem nada a ver. Será que você é um desses? Eu não posso dizer que você é você que tem que olhar para o seu coração. Eu sou o quê? Eu sou discípulo, eu sou fiel, eu tenho compromisso com o Senhor, eu procuro, pela graça e misericórdia, honrá-lo onde eu estou, ou você é um traidor? Ou você é um traidor? Judas ouviu todos os sermões de Jesus, viu os milagres de Jesus, não mudou a vida, sabia disso? Tem gente que vai ouvir sermões, vai ver cantata, vai ver pregação, vai ver testemunho, vai ver uma série de coisas, não vai mudar a vida não, vai continuar ali na mesma pegada, traindo, enganando-se a si mesmo. E um dia vai prestar conta diante de Deus, que Deus tenha misericórdia de você e de mim também. Não somos melhores do que ninguém. Avalie seu coração. Hoje é dia de ceia. A Bíblia diz: examine-se, pois, o seu. Examine o seu coração. Quem é você? Você é o quê? Você é o quê? Não é o domingo que diz isso. É durante a semana. Você é quem? Como é que você vive? O problema nosso não é no domingo. Domingo é uma beleza. O problema é de segunda a sábado. O que você faz na sua vida? E às vezes nós vivemos um deísmo prático, que era aquela posição de Voltaire, que dizia que Deus criou o mundo, mas não tem nenhum interesse pelo mundo. Ele criou, deu corda no mundo, criou as leis naturais e o mundo se vira aí, mas Deus não tem nenhum interesse pelo mundo, você vive a sua vida. Então a gente vem aqui à igreja, ouve algumas coisas, sai para a vida, depois não tem nada, Deus não tem nada a ver conosco. A gente diz, fala a respeito dele, etc., mas a vida tem nada a ver com o Senhor. Eu tenho que avaliar isso. Hoje é dia de ceia. Amados, Jesus queria encontrar os seus discípulos, porque também, amados, aqui a coisa linda, a generosidade do Senhor é algo surpreendente, essa graça. Ele quer ter um encontro com seus discípulos, porque Jesus iria sofrer. É como se aquele encontro fosse terapia. Isso é muita generosidade. Quem era Pedro? Quem era o João? Quem era... Você entende bem? Ele quer ter esse encontro porque ele quer ter um descanso da alma, um aconchego da alma, porque as trevas estavam chegando de maneira intensa. Dali para frente, vai ter só sofrimento. E ele quer ter esse encontro com seus discípulos, porque aquele encontro com seus discípulos era terapia para a sua alma. Há uma terapia que a gente se esquece, que é estar em comunhão com os irmãos. A palavra de Deus diz, é a palavra de Deus, não é do homem. A palavra de Deus diz assim, Deus diz, porque a palavra é a expressão do coração, a boca fala que está cheio, Deus abre seu coração para nós dizendo o quê? Diz ele, como é bom, como é agradável, é Deus quem diz. Quando os irmãos vivem em união, comunhão, é Deus quem diz. E ele diz, porque ali onde existe comunhão, ele derrama a bênção e a salvação para sempre. Onde existe comunhão, Deus abençoa. Algumas bênçãos de Deus, quem sabe você tem orado por isso, só vai acontecer quando você estiver em comunhão. Por que Deus quem diz isso? Olha como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. União. O Senhor, há uma terapia, irmãos, que a gente tem que aprender. A gente pega muita coisa do mundo, muito, irmãos. Quanta ideia, nossa, que Deus tenha misericórdia da gente. Quanta coisa que a gente vai acumulando, ouvindo, e a Bíblia fala, é palavra de Deus, tem palavra do homem. Você opta por quem? Por Deus ou pelo homem? Há uma terapia que funciona muito mais do que lazer, que é estar junto com os irmãos. É isso que a Bíblia diz. Na história do povo de Deus, o povo de Deus sempre foi um povo que foi perseguido, que sofreu, porque aqui não é o nosso mundo. O playground, o hop hari não é aqui, é lá na glória. Isso não quer dizer que você não possa passear, não, meu querido, vá de boa, mas não vive em função disso. E outra coisa, você precisa de Jesus, meu irmão.
mais do que tudo, porque nem sempre é possível lazer, nem sempre é possível, numa realidade, principalmente brasileira, com tantas dificuldades financeiras, inclusive, há espaço para isso? Não há. Mas no Senhor você vai ter conforto, descanso e força, muito mais que qualquer passeio. Amém ou não? Não sei se não concorda, pelo menos é isso que eu penso. Agora, ele queria ter esse encontro também, porque essa última Páscoa é a única e a última que Jesus participou. Quando ele institui ali a ceia do Senhor, a celebração, foi a única. Ele disse: eu não mais participarei, a não ser quando estiver lá na glória junto com todos os salvos. Nós temos participado de muitas. Ele participou de uma com os seus discípulos. A única. E olha, irmão, aquela mesa continuou pelos séculos dos séculos e chegou até nós. Essa mesa é mesa de quem? Do Senhor. Entende bem? Começou lá. Para ele, a única. Para nós, veio na história. O povo de Deus se reunindo em torno da mesa do Senhor. Aquela mesa se estende, irmãos. Passa. E até a volta dele vai passar por nós. E vai continuando até a glória. E um dia estaremos com ele. Amém ou não? Um dia estaremos com ele. E da mesma forma como ele é hospedeiro gracioso, é ele quem estará nos recebendo na glória e ministrando a nós esse banquete celestial que vai durar por toda a eternidade. É ele que vai nos receber. Ele começou e é ele quem termina. Mas também, amados, nesse encontro, Jesus queria preparar seus discípulos para o futuro. Aqui, se você pegar a cronologia, você vai ver que os discípulos, eles estão, Lucas coloca depois, João coloca antes, eles estão discutindo quem é o maior. Olha, Jesus deseja ardentemente estar com esse pessoal, você está entendendo? Eles estão discutindo quem vai ser o maior. E quando ele chega no cenáculo era como se fosse um sobrado, um salão maior em cima, e eles se reuniam para a celebração ali, eles estavam reunidos para a celebração da Páscoa ali. Quando eles sobem, tem lá uma bacia e tem lá a toalha, por quê? As pessoas tinham os pés imundos, andavam de sandália, não havia isso que nós temos, asfalto, nada, era poeira, barro, sujeira, enfim, e etc. Então havia uma bacia que as pessoas lavavam os pés. Alguns mais nobres tinham um escravo que fazia isso. Agora, na cultura judaica era muito humilhante lavar os pés. Inclusive o judeu rico, quando ele tinha um escravo que era um outro judeu, ele não permitia que o escravo judeu lavasse os pés dos outros, mas o gentil sim. O gentil sim, o judeu não. Por quê? Porque era humilhante. João Batista disse que desatar as alpacas, sandálias de Jesus, ele não era digno disso, de tirar a sandália, imagina lavar os pés. E quando eles menos esperam, quem é que está com a água e a toalha? É Jesus. E para o judeu a parte mais feia do corpo era o pé, certo? O pé não é bonito não, é útil, né? A gente tenta produzir, as irmãs tentam produzir, tem até podóloga aí tentando dar um trato, mas o trem é complicado, né? Alguns têm até um pé muito feio, em casa lá nem fala, né? Em casa, aí a briga em casa é quem tem um pé mais feio, né? Disseram que puxou o pai. Casa séria. Jesus pede para lavar os pés dos discípulos. Essa hospitalidade generosa, abençoadora,
está preparando seus discípulos, porque começa João 13, vai até João 17. Começa com os discípulos brigando por quem quer ser o maior. E logo de cara encontra Jesus ensinando quem é o maior, aquele que lava os pés dos seus discípulos. Aquele que lava os pés, tem essa preocupação de servir. Ele está preocupado em preparar os seus discípulos. No capítulo 14, os discípulos sentindo órfãos, porque Jesus disse que vai partir, eles não entendiam isso, eles não compreendiam isso, e começa a ser aquela tristeza, aquele abatimento, aí Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Irmão, há muitas moradas, e eu vou preparar o lugar para vocês. Uma casa personalizada, eterna. E a casa não é só a questão da estrutura, a ideia de casa é comunhão, proximidade, intimidade junto com o Senhor. E é Ele quem estará preparando a casa para o encontro com seus discípulos. Então ele queria preparar os seus discípulos. Ele tinha esse desejo de ensinar os seus discípulos, prepará-los, porque ali estaria o ponto crucial de sua missão, ensinar aos seus discípulos que ele iria morrer na cruz, que ele ia ressuscitar, iria vencer, e um dia ele voltaria. E eu desejo ardentemente ter esse encontro com os meus discípulos. Que Deus policie o nosso coração, que Deus nos dê a graça de termos uma visão diferente, de não menosprezar a igreja, irmãos. Não desprezar a igreja que você faz parte. Você é membro da Igreja Batista? Poxa, irmão, valoriza. Olha o Senhor olhando para aquele grupo de discípulos com tantas limitações que nós temos. Ele diz: meu desejo é ter esse encontro, desejo ardente de ter esse encontro com o Senhor. Ter um encontro com os meus discípulos, desejo ardente. E nós devemos ter essa disposição também, que Deus nos dê um coração assim dócil, para olhar a igreja de uma maneira diferente, né? Mas amar também essa igreja que o Senhor ama. O terceiro fato, irmãos, é que ele nos surpreende com a sua simplicidade e sublimidade graciosas. Notem que a ceia é bem simples, o encontro não tinha nada de espetacular, não havia nada, é algo simples. Simples. Nós somos dados à exuberância, a impressionar, e o Senhor nada disso. Ele reuniu os seus discípulos. Primeiro, o contexto é um contexto simples. Se você pegar os 4 evangelhos, você vai ver que não havia nenhuma ostentação. O próprio Jesus nem preparou nada, onde disse: olha, vai ter uma festa, se preparem, porque a coisa vai ser aquela coisa, vai ser um choque, a coisa vai ser tremenda. Nada disso. Contexto bem simples, simplicidade. Isso é uma coisa bonita que a gente tem que aprender com o Senhor. Seja simples, meu amado. Aliás, quem vive simplicidade vive com mais paz e mais tranquilidade. Sabia disso? Eu lembro da nossa irmã missionária, Lucimara. Ela chegou aqui toda feliz: pastor, fui ali na loja, olha, comprei esse tênis aqui tão baratinho, está tão confortável, etc e tal. E eu fiquei pensando, puxa, era oferta lá da loja, e não era nem o Nike, Adidas, nada disso, era um tênis comum. A simplicidade faz com que a gente viva com mais facilidade, verdade ou não é? Você já viu criança? São os pais que educam os filhos a serem enjoados. Não, eles não são assim. Eles vão ficando, porque em certos aspectos, pais vão, não é? Você lembra, Cláudio, lá, deixa eu denunciar aqui, o Nicolas com Nike, entendeu? Desse tamanhozinho. Você acha que o Nicolas sabia disso? Agora ele sabe. Agora você tem que pagar. E não adianta, você que ensinou, ué. Eu não preciso, não é verdade? Né? Desse tamanhozinho, usou quantos dias? Uma semana. Né? Número 0.
E ele está com um chulapo desse tamanho, então, já viu. Nós é que criamos isso. Simplicidade, irmãos, facilita a caminhada. Você não é medido pelas roupas que você usa. O mundo diz isso, mas você não, meu irmão. Se você pode usar, que bom, graças a Deus, mas não é isso que define quem é você. Você é muito mais que isso. Muito mais que isso. Eu sou privilegiado. Tenho 9 filhos. Todos cresceram. Hoje eu não compro roupa. Alguns falam, o pastor é boy, você viu o tênis dele? Pois é, ganhei. Olha a calça dele apertada. Pois é, ganhei. Olha a camisa dele. Ganhei. Você está entendendo? Não compro mais roupa, é verdade. Olha o pastor elegante. Pois é, sou patrocinado pela família. Aí você fala, 9 filhos, nossa, pois é. Está entendendo? Você não sabe a bênção. Passou, agora a gente só curte, irmãos. Aí os netos vão crescendo, também vão dando presente. Quem é que paga? Os pais. Não é assim? Simplicidade, irmãos, facilita a caminhada. Notem o contexto de ceia, o contexto simples, porque o Senhor é simples. Essa questão de espetáculos aí é coisa da gente. O Senhor é simples. Dá uma olhada a caminhada dele. Simples e humilde. E ali está o Senhor da glória, o Rei dos Reis, o dono de tudo. Ele era. Mas eu não precisava demonstrar que ele era. Ele era. Quem é não precisa mostrar que é. Essas coisas, quem não é que quer mostrar. Quem é não precisa se esforçar. Naturalmente ele é. Realizado com os elementos simples, pão e vinho, coisa que todo mundo naquela cultura poderia ter. Nada assim de rebuscado, nada de caro. Ele utilizou aquilo que todo mundo poderia utilizar e participar, o pão e vinho. Os elementos trazidos eram coisas simples para participar ali da ceia. E também realizado de forma simples. Dá uma olhada no texto. Tem nada de segredo. Nada de... Você já pensou se fosse a gente que fosse realizar a ceia? Deus falasse assim, olha, organiza uma ceia. Primeiro ia ser uma briga danada. Né? Cada um queria ter sua ideia. Concorda comigo ou não? Nossa, ia ficar um ornitorrinco. Não é verdade? Pele de animal, bico de pato, com nada, e é mamífero, vive dentro d'água, vai ser ornitorrinco. Primeira coisa, saiu uma briga. A minha ideia é melhor. A primeira coisa seria aí complicado, que seria a briga. Teria que fazer ter uma discussão, ter uma assembleia para decidir, e aí teria que apresentar os projetos, os mais impressionantes possíveis, né? E dependendo dos mais caros, com luzes, com tal e tal. Isso é o nosso jeitão. Esquisito, né? E aí, você já pensou o grupo que ganhasse? O orgulho e a arrogância? Nós ganhamos. Somos melhores. Esse espírito competitivo, que somos maiores, melhores. E essas coisas, os homenzinhos, pequenininhos, medíocres, né? As ideias aí que a gente tem. E aqui Jesus, a coisa bem simples. As falas de Jesus bem simples. Tomai e comei. Tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Depois, semelhantemente, pegou o vinho e disse, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beber, em memória de mim. Simples, mas sublime. Olha para o teu irmão e diga, simples, mas sublime. A sublimidade, irmãos. Simplicidade não significa relaxo, não significa fazer de qualquer jeito, né? Porque aí a gente vai para extremo, nada disso. Mas é simples e sublime. Por quê? Porque o Senhor diz assim, fazer isso em memória de... Aí que é sublime. É em torno dele. E aí a dimensão torna-se uma coisa extraordinária, torna-se uma coisa bela, porque a pessoa de Jesus, e nele está a beleza das belezas.
É Ele o mais belo que existe. E é em memória dele. Em memória dele. E Ele não queria que você se esquecesse. Por isso que nós temos ceia, para lembrar disso. Porque a gente se esquece do Senhor. É verdade ou não? Ah, irmãos. Correria do dia a dia. Aí a gente vai esquecendo o Senhor de lado. A gente vai fazendo as coisas, e cadê Jesus? Nada, a gente vai fazendo, vivendo, e esquecendo, e pior, a gente vai esquecendo que Ele nos ama, que Ele se importa conosco, que Ele cuida da gente. Você crê nisso ou não? Amém ou não? Amém. Então você não é ansioso? Hã? Porque se Ele te ama, você não deveria ser ansioso. Ansiedade na Bíblia é pecado. Mas a Organização Mundial da Saúde, pois é, mas a palavra de Deus diz que é pecado. Não andeis ansiosos por coisa, é Ele quem diz. Antes você tem que entregar para Ele a sua ansiedade e deixar com Ele. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Ansiedade é você estar dizendo que Deus não te ama, não cuida de você, não está nem aí com você. Ansiedade, irmãos, é essa postura, atitude que nós tomamos e não depender de Deus, depender da nossa força, nossa capacidade, é o dinheiro, e eu não tenho dinheiro, e eu preciso disso, e nós esquecemos, quem cuida da gente é o Senhor, amém ou não? Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida da flor, será que Ele não vai cuidar de você? Ele morreu na cruz por quem? Por quem? Por mim. Se Ele morreu por você, Ele, de fato, cuidará de você. Ele cuidará de você. Comentei aqui sobre a galinha, franguinho que apareceu em casa. É claro, os irmãos não estavam aqui de manhã, alguns estavam. Apareceu em casa, a cachorra pegou, estava brincando, a gente salvou. O franguinho estava lá, vivo, no cantinho. Aí a gente até comentou de manhã, até o irmão falou, a gente ia levar para o sítio, o irmão falou, não, eu vou buscar lá, vou levar para minha casa. A irmãzinha falou aí, pois é, não vai levar mais, o cachorro matou. Estava vivo de manhã, chegamos lá em casa, ela saiu, foi provocar, foi para o caminho, foi para o lado negro, foi para o lado negro, e aí ficou, tadinha. Fizeram o velório hoje da Zé Galinha, deram até o nome para ela, Zé Galinha. Era uma galinha, um franguinho. Você é precioso ao Senhor e o Senhor cuida de você. A sublimidade da ceia, porque é em memória dEle, é lembrança dEle, é quem é Ele, os seus ensinos e a sua pessoa, principalmente aquilo que Ele fez na cruz por nós, morrendo pelos nossos pecados. Você não pode esquecer disso. Jesus morreu por você, Ele te ama, amém ou não? Essa deve ser sempre a nossa lembrança, que nós temos um Senhor que cuida da gente. Agora preste bem atenção, é sublime, é simples, é sublime, mas é sério. Ceia do Senhor há uma seriedade, porque o texto diz aqui que nós devemos participar de maneira digna e não indigna. O que significa digno? Significa compreensão de o que Jesus fez por mim, ter o coração aberto para a graça de Deus, e não participar de maneira leviana, vivendo no pecado, praticando coisas que não agradam a Deus e não tem nenhum desejo de mudança. Simplesmente participar por uma questão de participar, a Bíblia diz que isso é indigno, e quando isso acontece, Deus disciplina, o próprio texto diz isso, lá em 1 Coríntios 11, que se nós julgássemos nós mesmos, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor. E por isso, diz ele, há muitos fracos, doentes e alguns que foram promovidos porque estavam vivendo de maneira indigna. Então, é sublime? É verdade, mas é sério. A gente não pode participar de maneira indigna. Nosso coração tem que ser um coração aberto, confiando na graça, compreendendo que isso daqui é privilégio e graça de Deus, e ter o coração dócil diante do Senhor, com um desejo de honrá-lo, e não viver de maneira negligente, indiferente à graça dele. E por fim, amados, ele nos surpreende
com o seu surpreendente amor gracioso. Em memória de mim é para que você não se esquecesse que Ele te ama. Sabe que isso pode acontecer? E acontece, costumeiramente. Uma igreja, um tempo na Europa, de muita frieza espiritual nas igrejas. Um pastor, um jovem pastor de 22 anos, chamado Morrison, um escocês, começou a pregar uma novidade na igreja. Algo novo, que por onde ele passava, as igrejas parecia aquela catacumba, sabe, lá da Consolação, aqueles, tudo gelado, frio, indiferente, uma frieza espiritual, e ele passava, trazia uma novidade, porque ele levava uma palavra viva, trazendo uma novidade à igreja. Sabe qual era a novidade? Que a igreja havia se esquecido? É que Deus ama o pecador. Começou a falar, pregar de novo, que Deus ama o pecador. A vida cristã se resume em amor. Ele nos amou primeiro, veio ao nosso encontro, mudou nosso coração, amém ou não? A resposta nossa deve ser a disposição de amar o Senhor. Se resume nisso. Se você vem na igreja ou não, a questão é, você ama? Se você participa financeiramente ou não, a questão é, você ama? Se você se importa ou não, a questão é, você ama? Se você amar, essas coisas vão acontecer com naturalidade. Vai ser normal você participar financeiramente, você estar junto com os irmãos, você ir para a evangelização, você falar dele, porque a gente fala daquilo que a gente ama, verdade ou não é? Aí vou chamar você de fanático. Não, você só fala de igreja de Jesus. Pois é, eu vi certa vez uma reportagem do Guardiola. Diz que Guardiola é apaixonado por futebol. Diz que uma conversa, está lá no restaurante, daqui a pouco vai para o futebol. Qualquer coisa, todo mundo elogiando o camarada. Ele é apaixonado por futebol. Não poderia deixar de falar do futebol, porque é a paixão dele. Se você amar o Senhor, naturalmente você vai falar dele. Você vai viver de maneira diferente porque você o ama. Se você o ama. Esse amor do Senhor é tremendo. Então o Senhor queria ser lembrado por nós, por aquilo que Ele fez na cruz por nós, pelo sacrifício que Ele fez. Ele também queria ser lembrado, em memória dele, aquilo que Ele está fazendo em nós hoje. O Senhor está trabalhando com você? Olha para o seu irmão e diga, o Senhor está tratando com você, meu irmão? O Senhor está lapidando você? A Bíblia diz assim que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, coisas agradáveis e desagradáveis, e as desagradáveis são mais eficientes. Não reclame do problema que você está enfrentando, não reclame do desafio que você está enfrentando. Deus tem um propósito com isso, para tratar com você, lapidar você, mudar você, para que você seja semelhante ao Senhor, e Ele usa situações desagradáveis para que isso aconteça. Ele usa situações, então Deus usa situações para trabalhar com você, para que você seja semelhante ao Senhor. Você tem que lembrar disso, que o Senhor está atuando na sua vida, e lembrar também que um dia Ele vai voltar. Amém ou não? Olha para o teu irmão e diga essa novidade, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Ele vai voltar. Isso tem que ser motivo de alegria, não de tristeza. Verdade ou não é? Esse mundo é complicado, irmãos. Nossa, que Deus nos dê a graça de ser bênção nesse tempo. Mas está difícil, hein? Né? À medida que parece vai chegando o fim, a coisa vai ficando pior. Sempre foi ruim. A gente não se iludir, o mundo no passado sempre foi ruim. Sempre. Em função da mídia, e potencializou a perversidade. A coisa está complicada. Eu lembro quando garoto, alguns anos atrás, lembro quando garoto, se você quisesse ver uma mulher nua, ou seminua, obviamente, você tinha que ir, quando tinha dinheiro, na boca do luxo, quando não tinha dinheiro, na boca do lixo. Eram boates. E geralmente tinha alguém lá na portaria, que idade você tem? Cadê a carteira? Cadê o documento? Só poderia entrar maior de 18, em alguns casos maior de 21 anos. Era assim que funcionava.
As bancas de jornal não tinham revista pornográfica, quando colocava tinha um plástico preto. Eram revistas contrabandeadas que se compravam de pornografia, etc e tal. Banca de jornal nem precisa mais, você abre seu celular, está aí, ó. Seus filhos estão vendo isso, ó, 6 horas da manhã, de noite, a imundície que aí está. E a gente vai se acostumando com isso, achando que é normal. E alguns começam até a defender perversidade. O triste, irmãos, mas é triste mesmo, é quando a igreja, em vez de ser sal da terra, ela começa a assimilar essas imundícies, e tem gente defendendo dentro da igreja essas posturas tão imundas, tão contrárias à palavra de Deus, posturas assim horrorosas, e gente defendendo isso, dizendo que Deus chamou todo mundo, mas Deus chama e muda, transforma, liberta, não permanece do mesmo jeito. O amor dele é tão tremendo que muda o nosso coração, a nossa disposição. A pessoa não permanece do mesmo jeito. Se permanece do mesmo jeito, não entendeu, não compreendeu, não teve encontro com o Senhor. Vivemos um tempo tão complicado. Policia, você que é pai, consagra a sua vida em função do seu filho, da sua família, para que Deus preserve os seus filhos, porque Deus é fiel de geração em. Se ele foi fiel e é fiel a você, vai ser também o seu filho, mas mostre isso a ele. Mostre através da sua vida. É você que tem que ensinar ao seu filho através do seu compromisso. Seja bênção nesse tempo. Ele vai voltar, amém ou não? Ele vai voltar. Estejamos com o coração aberto. Não, nossa, Jesus vai voltar, deixa eu... Não. É consagrar a vida porque vale a pena. Assim, amados, nós temos essa bênção de hoje, renovar nossa aliança com esse Senhor, que é surpreendentemente gracioso. Amém ou não? É Ele que marcou o encontro para que você estivesse aqui. É Ele que dispôs o seu coração para que você estivesse aqui. Você fala, eu decidi. Pois é. Ele te trouxe aqui. Agora aqui é você que tem que reagir de uma forma dócil, agradável ao apelo e à vontade dEle. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, te louvar porque o Senhor nos surpreende com tua graça. Não somos merecedores de nada, pelo contrário, somos merecedores sim de punição, mas não de graça. E o Senhor, em vez de punir, o Senhor nos abençoa. É o Senhor que nos traz, é o Senhor que nos trouxe aqui. É o Senhor que nos trouxe para ouvir essa palavra, que o Senhor se preocupa, que o Senhor nos ama, que o Senhor se importa, que o Senhor tem um desejo ardente, um interesse inigualável para que voltemos o nosso coração para o Senhor, para que demos tempo ao Senhor de comunhão, de parceria. A tua palavra mesmo diz que o teu Espírito Santo tem ciúmes, mas não ciúmes de posse para destruir, não, mas aquela tristeza de deixarmos o Senhor de lado e nos preocuparmos com tanta coisa, e às vezes tanta coisa inúteis e vãs. Ó Deus, nessa renovação, abençoa, Pai, a nossa disposição de acertar a nossa caminhada com o Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a sermos parecidos com o Senhor, a termos esse coração parecido com o teu coração. Que teu nome seja honrado, glorificado nas disposições do nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Vamos ouvir agora uma canção, aliás, participar, e depois nós estaremos ministrando a ceia do Senhor.
convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, o nosso encontro é casa de Deus Pai. Na casa
Fiquemos em pé. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Oremos com o Juninho. Nós te agradecemos por tamanho amor, amor que nós não podemos compreender. Amém. Amor imensurável que nos alcançou. Ó Deus. Nós apenas somos gratos, Pai, de poder estar diante dessa mesa, poder participar. Que o nosso coração esteja preparado, Pai, para responder à altura deste privilégio que temos de estar diante da sua mesa. Amém. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Comamos o pão. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança, aliás, é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo. Te agradecemos porque o sangue do Senhor nos trouxe o perdão, a reconciliação, a justificação, ó Deus, a bênção de estarmos na tua presença, a certeza que um dia estaremos na glória com o Senhor, a bênção de sabermos que nós somos propriedade do Senhor, fomos comprados a preço de sangue, e que bênção é saber que nós somos propriedade do Senhor e que o Senhor cuida muito bem de sua propriedade. Descansamos nosso coração nesse fato de que o Senhor cuida muito bem de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pelo sangue derramado na cruz por nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bebamos o vinho. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse encontro que o Senhor marcou conosco. Muito obrigado por participar da ceia. Muito obrigado pela igreja que o Senhor nos deu a bênção de participar. Dá-nos olhos, ó Deus, olhos como os teus, para olhar o teu povo com um olhar diferente. Dá-nos a disposição do coração de ser bênção, aqui e onde o Senhor nos colocar. E que o teu amor, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Dá um abraço, irmão, deseja a ele uma semana abençoada, em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu amado, você em casa, que você tenha uma semana abençoadíssima na presença do Senhor.